Quantas vezes nos deparamos com um olhar para trás e dizer, bem, tinha traçado um determinado objetivo, queria ter implementado aquela ideia, queria ter feito algo por mim e olhamos para trás e nada fizemos, nada implementámos, nada aconteceu. Ou num outro cenário com que muitos de nós nos deparamos em vários momentos, ou certamente alguma vez isto já aconteceu na sua vida, que vê alguém a implementar uma ideia de negócio, alguém que vê alguém a fazer algo ou a partilhar uma ideia que implementou e temos aquela sensação, eu tinha tido esta ideia, era tão similar e eu não avancei, e esta pessoa avançou e está a ter tanto sucesso. Porque nós vivemos num planeta em que muitas vezes achamos que somos únicos, que só nós temos determinadas ideias, que só nós temos determinados objetivos, mas a verdade é que não. Nós somos uma comunhão de mentes em que muitas pessoas são muito similares a nós e têm os mesmos pensamentos em simultâneo, mesmo que às vezes isto nos pareça uma coincidência, e é quando encontramos alguém que tem essas mesmas ideias, mas isto acontece e certamente já poderá ter acontecido também assim. Porque a verdade é que é na mente que nascem os negócios, as ideias de negócio, as ideias de inovação, as ideias para criar novos produtos. Tudo começa na mente. E mesmo aquele grau de comprometimento, a definição de um determinado objetivo, aquilo que nós queremos para a nossa vida, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista profissional e empresarial, que é sobre isto que aqui falamos, a verdade é que nasce na mente esse comprometimento, esse traçar daquele objetivo e o comprometimento com alcançar aquele objetivo. Mas é também lá que tudo isto pode morrer, que tudo isto morre. E esta é uma dicotomia com que todos temos que lidar no nosso dia-a-dia, nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, para que não passem os meses, passem os anos e nós olhamos para trás e vemos o quanto queríamos fazer e não fizemos. E acerca disto, deste funcionamento da nossa mente, de fatores que são movidos dentro da nossa mente, que podem estar a travar o seu crescimento e a sua prosperidade e fazer aquilo que você ambiciona fazer, que nós vamos, ou que eu vou aqui fazer uma reflexão hoje no programa de Pode Competir, para também trazer para si essa reflexão que o convido a fazer juntamente comigo. Portanto, fica até ao final, porque eu acho que vai gostar daquilo que vai ser aqui transmitido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Competir, hoje com esta reflexão acerca de as armadilhas que a nossa mente nos traz, nos coloca, que podem estar a travar o seu crescimento, que travam o crescimento de todos nós, que travam a concretização dos nossos sonhos. E exatamente na mesma mente onde nascem as ideias, onde nasce a vontade de fazer diferente, onde nasce o traçar de objetivos. É a mesma mente que tanto olha para a frente como simultaneamente se trava e coloca um travão àquilo que você poderia fazer e com isso trava a sua vida e o seu crescimento. E nós temos que lidar com isso. O cérebro é uma coisa única e ao identificar quais são esses fatores, ou alguns fatores, que é o que eu vou trazer hoje aqui para o programa, que travam, que estão a travar esse seu concretizar, esse seu olhar para os sonhos, esse fazer aquilo que queremos fazer,
implementar ideias que temos e que achamos que podem mudar a nossa vida, o nosso negócio. Identificar é o primeiro pilar para que, quando você se deparar com essa situação, com esse elemento, com essa fraqueza, você saiba reagir a ela e saiba contrariar. Porque essa é a essência, ou seja, todos nós, sem exceção, temos estas duas, temos fraquezas e temos forças dentro de nós. E o mesmo cérebro tanto pensa positivo como pode estar a pensar negativo. E a essência, o que pode fazer a diferença e que faz a diferença nos grandes líderes, naquelas pessoas que alcançam objetivos que nós almejamos todos alcançar, quer seja de prosperidade financeira, quer seja da concretização de um negócio, sair do trabalho por conta de outrem, quer seja enquanto profissional, ser destacado na sua carreira, ser destacado dentro da empresa para quem trabalha. Mas nós temos que ter a força de encarar as armadilhas que vão surgindo para que não sejamos, de certa forma, resgatados e colocados numa prisão por essas mesmas fraquezas. E nada fazer e a nossa vida não evoluir. E isto, porque é que eu estou a falar sempre da nossa vida? Porque isto aplica-se na área pessoal, profissional e empresarial. Porque somos seres humanos que, mesmo dentro das nossas empresas, aquilo que fazemos, no fim da linha, tem por trás objetivos pessoais. De concretização de sonhos, de prosperidade financeira, de crescimento, de contribuição para o mundo. Temos, efetivamente, objetivos pessoais que estão sempre elencados àquilo que nós fazemos na nossa vida profissional e empresarial. E por isso é que eu estou a falar aqui da vida como um todo. E é acerca destes fatores que vou hoje fazer aqui uma pequena reflexão. Há outros, evidentemente que aqui não conseguiria trazer outros. Isto é um trabalho que eu aprecio fazer, que é estudar aquilo que move a nossa mente, aquilo que realmente faz diferença do ponto de vista do desenvolvimento pessoal que todos temos que fazer. Não sei em que ponto você está a esse nível, não sei se você se vai identificar com estes fatores em maior ou menor grau, mas tenho a certeza que você, em muitas coisas poderá dizer, não, a nível empresarial eu sinto que já estou bem, que eu consigo vencer isto, mas pode haver alguma área da sua vida em que você ainda seja apanhado por estas armadilhas e por estas fraquezas. E, portanto, se isto é um convite, eu vou fazer aqui uma reflexão, trazer estes insights, de certa forma, que trago também de muita literatura que leio acerca disto, e quero convidá-lo a fazer também essa reflexão. E, naturalmente, se fizer sentido para si, partilhar outras coisas, se já sentiu, se nunca sentiu, se já sentiu aqueles fatores que eu falei no início do episódio de bolas, pai, tinha tido aquela ideia e não avancei e agora aquela pessoa está a implementá-la e não é, às vezes já aquela sensação de quando partilhou uma ideia com alguém que essa pessoa lhe pode ter roubado a ideia, mas nem aí pode acontecer isso, evidentemente. Nós sabemos que vivemos num mundo que às vezes já é essa selvageria e que é preciso ter algum cuidado, mas muitas vezes não é. Muitas vezes é simplesmente que você, quando partilhou aquela ideia, se calhar a pessoa já tinha essa ideia similar. Talvez nesse momento pudesse ter sido honesto e ter dito que também estava a ter essa ideia, que estava a desenvolvê-la. Mas, independentemente disso, nós temos que ter consciência de que não somos as únicas pessoas a ter uma determinada ideia. Nós vivemos num mundo com milhões de pessoas e de cérebros e que às vezes até se fala daquilo, do alma gêmea, de uma pessoa com que nós tanto nos identificamos, porque de certa forma são pessoas que pensam como nós.
que estão alinhadas com aquilo que nós pensamos. E, portanto, é natural que tenham também essas ideias similares. E muitas vezes nós deparamos com isto. Ou aquele olhar para trás. Epá, tracei um objetivo, passam 6 meses e a pessoa fica... Bolas, pá, não fiz nada para que aquilo acontecesse. Tinha tido aquela meta, estava completamente, quando determinou o objetivo e a meta, estava determinado a prosseguir e subitamente nada aconteceu. E por que será? É isto que eu vou agora começar a analisar e convido a si a deixar nos comentários se identifica, se não, se há outros fatores que você sente que o travam, que travam o seu crescimento, partilhe, porque eu poderei noutros episódios fazer este tipo de reflexões, porque é um tema que eu efetivamente leio bastante acerca disto, para eu também, para o meu próprio desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Portanto, vamos a isto, para efetivamente eu conseguir passar por várias delas sem me alongar excessivamente aqui no Pode Competir. Então o primeiro fator que eu quero trazer aqui é a incapacidade ou dificuldade de a pessoa definir claramente o que quer. E muitas vezes até essa incapacidade estende-se para perceber o que quer. Pessoas que nós muitas vezes identificamos, ou em muitos momentos temos, lá está, isto pode ser aplicado a várias coisas, não é que, eu costumo dizer, não é que você ou eu sejamos assim, nós podemos agir assim em determinadas circunstâncias. Eu vejo estas coisas relacionadas com o cérebro muito mais desta forma, nós temos tendência a atribuir a nós uma condição de eu sou assim, quase como se fosse imutável. E isso é um erro, começa logo por ser um erro, até do ponto de vista neurológico, porque começamos a colocar dentro de nós a crença de que somos realmente assim. E não é verdade, nós estamos assim, nós temos este comportamento perante determinados tipos de situações, mas podemos ter um comportamento totalmente oposto num outro tipo de situação. Portanto, só que tendemos muitas vezes a olhar para o negativo. Dificilmente uma pessoa é assim em todas as áreas e em tudo que faz na vida. E, portanto, é esta incapacidade ou dificuldade de perceber e definir claramente o que se quer que obstaculiza, que coloca ali um travão ao crescimento, que é: a pessoa tem várias ideias, a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e não traça um plano para, ok, é impossível concretizar tudo em simultâneo, ou, a ser possível, o conjunto de ideias que se tem, a pessoa tem que perceber claramente o que é que ela quer naquele momento e com aquilo que vai trabalhar em si ou na sua empresa. E esta dificuldade de se perceber claramente o que se quer, que pode ser por N armadilhas, pode ser por medo, pode ser por opiniões de outras pessoas, que muitas vezes não quer dizer que a opinião seja maliciosa, pode ser apenas a opinião dessa pessoa, mas a pessoa fica hesitante. Será que é mesmo isto que eu quero? Ou aquele medo de, e se eu dou este passo e depois não é exatamente isto que eu quero? Porque a pessoa não tem a tal clareza, mas perante a não clareza opta por não agir. E a armadilha está aí. Ou seja, a pessoa tem uma ideia, está sempre a pensar naquilo, é algo que quer fazer, às vezes vontade de mudar, às vezes vontade de mudar um emprego, às vezes vontade de criar um negócio, às vezes vontade de, dentro do seu negócio, fazer algo de novo e diferente, mas começa a criar ali várias ideias para destruir aquilo que
tem dentro de si, tem dentro da sua mente, porque não consegue dizer claramente o que quer. E, portanto, aqui o primeiro passo, aquilo que você deve começar a pensar e refletir é: se eu tenho isto dentro de mim, se eu tenho esta ideia dentro de mim, talvez deva confiar um pouco mais na minha intuição, mas para vencer as tais outras armadilhas, você pensar: ok, é minha intuição, mas porquê que isto está dentro de mim? O que é que isto me está a querer dizer? O que é que eu gostava realmente de fazer da minha vida? Como é que se eu pudesse, tivesse todo o dinheiro do mundo disponível, tivesse tudo que está, ou seja, eu podia concretizar qualquer coisa na minha vida, o que é que eu faria? Como é que eu gostaria que a minha vida fosse? E esta é a reflexão que você deve fazer e escrever, rascunhar, pôr num caderno, no telemóvel, no computador, onde você se sentir confortável. Para quê? Para que sempre que você sentir esta indefinição, esta falta de clareza, as dúvidas que lhe são trazidas muitas vezes por partilhar isso com terceiros, você volta à fonte para saber aquilo que você realmente quer para a sua vida. Como é que você gostava que a sua vida e o seu negócio fossem. Esta é a essência, é o pontapé de arranque para trabalhar em torno desta definição exata daquilo que você quer. E não pense que e nunca mais na vida vai mudar. Pode mudar, mas você parte desse ponto. O que é que eu quero neste momento? Ok? E pensar em relação à ideia, bem, se tudo correr bem, onde é que eu estaria daqui a 3 anos? E será que isto está alinhado com aquilo que eu quero para a minha vida? Este é a primeira reflexão, o primeiro trabalho que nós devemos fazer quando temos esta indefinição, queremos dar clareza àquilo que nós realmente queremos. Para, sempre que surge esta armadilha, sempre que o nosso cérebro nos empurra para aí, nós sabermos aonde recorrer. A segunda fraqueza ou fator que eu quero aqui partilhar com vocês é o adiamento, com ou sem razão, porque às vezes as pessoas até encontram razões válidas, outras vezes não, são simplesmente adiamentos porque sim. Depois eu faço, o típico, depois eu faço, amanhã eu faço, para a semana eu faço, vai colocando às vezes até em notas, tenho de fazer isto, e volta a fazer, tenho de fazer isto, e todos nós, tenho a certeza que em alguma área da sua vida, em algum momento já fez isto, e, ok, quando faz isto com situações que realmente não fazem grande diferença naquilo que você quer concretizar na sua vida. Porque há coisas que efetivamente, ok, nós temos que fazer, são obrigações, e que adiamos, sei lá, por exemplo, tenho que pagar uma conta para não me cortarem o serviço e etc. Mas são coisas que fazem parte do dia-a-dia, da rotina, muitas vezes procrastinamos, adiamos, mas isso não é isso que vai fazer o diferencial na nossa vida, certo? Mas há este comportamento muitas vezes perante decisões, perante a implementação de ideias, perante decisões que temos que tomar na vida para mudar algo na nossa vida e que vamos adiando as decisões, vamos adiando a implementação, vamos adiando colocar em ação, colocar-nos em ação para a concretização de um determinado objetivo que nós almejamos alcançar, e tudo isto com o célebre, depois eu faço, ainda não é o momento, estou a ver se consigo estas condições para depois fazer, não, eu talvez primeiro tenha de ter isto para depois fazer aquilo.
E isto é uma armadilha perigosíssima, porque o que é que vai acontecer, o que é que acontece inúmeras vezes? O tempo vai passando, nada acontece, porque adiar é fácil, empurrar para a frente é fácil, muitas vezes as tais circunstâncias que nós estamos à espera também não acontecem, porque a verdade é que nós não fazemos nada para que elas aconteçam, porque é sempre preciso dar passos, sempre, nem que seja o mínimo passo viável. Por exemplo, no mundo empresarial, você quer implementar uma ideia nova dentro do seu negócio e dá medo, e sai da sua zona de conforto e não sabe se vai dar certo. Então pode ocorrer este tipo de depois fazemos, ou quando tiver mais tempo eu faço. Inúmeras coisas que podem surgir aqui para nós, com ou sem razão, adiarmos uma determinada ação. E as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, com toda a certeza, todos nós sentimos que estamos assoberbados com o que já fazemos no presente e, portanto, por maioria de razão, está justificado o meu adiamento, ok? O problema é que esse constante adiamento, justificado ou não, como eu disse, vai fazer com que você não atinja o crescimento que quer a nível pessoal e empresarial, não atinja objetivos maiores que você gostaria de atingir, porque para se ir um bocadinho mais além, tem que se dar passos nesse sentido. Por muito que isso, em muitos momentos, desregule a nossa vida para se conseguir sair da bolha e do muito que já se faz e conseguir fazer algo novo. Portanto, é inevitável que isso aconteça. É inevitável que haja esse desequilíbrio. Aquela perspectiva de que é possível fazer tudo sem desequilibrar nenhuma área da vida não é uma ideia com a qual eu concordo. Perdoem-me aqueles que defendem, e não quer dizer que eu não defenda que nós temos que ter equilíbrio entre as várias áreas da vida, mas é um equilíbrio que obriga a desequilíbrios para que nós possamos prosperar, possamos subir um degrau. E vai haver momentos em que o desequilíbrio pode ser na vida, ou seja, dar mais à vida pessoal que à profissional, outros que é o contrário, porque vai depender dos objetivos e daquilo que nós queremos construir para a nossa vida. E, portanto, o adiamento é algo que tenho a certeza que, se está desse lado, já terá feito isto. Não estou a falar daquele adiamento de coisas rotineiras, não. Adiar coisas que iam fazer diferença na sua vida e que você não tomou a ação. E eu vou dar aqui um exemplo muito breve, que é quando eu me despedi para empreender. Eu trabalhava numa empresa de consultoria, tinha determinados objetivos que queria alcançar, a empresa não me estava a dar margem para essa progressão, mas simultaneamente eu podia simplesmente dizer assim: pronto, vou procurar outro emprego. Mas eu tinha já dentro de mim que eu queria empreender, eu queria criar o meu próprio negócio. Então foi uma conjugação de fatores em que há muito tempo que eu alimentava a ideia do empreender, porque eu podia simplesmente, e está tudo bem para quem o quer fazer e não quer empreender, eu dizer, bem, se aqui eu estou a ver que não consigo ter as oportunidades que eu almejo, ir procurar outro emprego. Mas muitas vezes até aqui as pessoas ficam travadas, querem mudar, mas não mudam, porque mudar causa desconforto, não se sabe se pensa-se que se vai para melhor, mas pode não ser. E depois chegar-se à conclusão de que, afinal, não era melhor. Mas se a pessoa não dá esse passo, não progride. E esta é a essência. E eu tinha este desconforto e, simultaneamente, a tal vontade de empreender. E eu fui e adiando, sempre com a expectativa de crescer ali, depois do risco de empreender, mas eu tinha aquela semente dentro de mim. E a partir do momento que eu
criei claramente na minha cabeça, objetivei e tracei quais eram as minhas linhas vermelhas e o caminho que eu tinha que fazer. Eu já tinha, inclusive, uma espécie, eu chamo o plano B, portanto, eu já trabalhava fora da empresa por conta própria, mas muito menos tempo, para outras empresas até, portanto, como prestadora de serviços, e fui criando esse plano B, mas simultaneamente eu comecei a traçar um plano. Eu vou fazer uma proposta aqui dentro da minha empresa, se ela for aceite, talvez eu continue, não quer dizer que não deixasse de ter o bichinho, mas foi esta a forma que eu encontrei. Vou fazer esta proposta, se ela for acolhida, vamos ver se funciona, vamos ver se resulta, vamos ver se eu fico satisfeita, mais feliz, se eu vejo que realmente estou a concretizar o que eu quero concretizar. Se isto não acontecer, eu, independentemente do risco, independentemente de não ter a certeza, eu vou apresentar a minha demissão e vou empreender. E foi isso que aconteceu. Eu apresentei uma proposta, ela não foi aceite e eu simplesmente dei um timing e apresentei a minha demissão. Portanto, isto foi um ato de coragem, mas não foi um ato de coragem não preparado. Eu preparei-me para aquilo. Eu preparei-me para, se isto não ocorrer, eu vou fazer isto. E vou estar capacitada, porque é algo que foi ponderado, pensado, com muita clareza, de que, se não me for dado isto, então eu vou arriscar e vou empreender por conta própria. E são estes pequenos passos, é este mínimo viável, é esta clareza que vai fazer com que você não continue a dizer ainda não é o momento, depois eu faço. Bem, ok, que chatice, imagino no meu caso, pronto, ok, que chatice não aceitar, bem, vamos lá voltar à rotina que não me satisfaz. E isto é muito comum e vai-se adiando e passa uma vida, em muitos casos, em que a pessoa não tem a coragem. Há certeza de que vai dar certo? Nunca há. Nunca há. Quem lhe disser, quem lhe vender a ideia de que empreender dá sempre, é garantia de que dá certo, não é verdade. Evidentemente que, eu digo sempre, ter uma boa estratégia, ter um modelo de negócio, ter tudo estruturado para diminuir incertezas é importantíssimo e pode fazer toda a diferença. Mas depois há a sua própria capacidade que tem que ser trabalhada, de resiliência, de que vai haver altos e baixos e que você tem que estar preparado para resistir nos baixos. E não abandonar logo e achar que aquilo efetivamente não vai funcionar. E também saber que nesses baixos tem que rever a sua estratégia. Ou seja, implica muita entrega, muito trabalho, muita capacidade de resiliência e de adaptação e que talvez nem todas as pessoas tenham esse perfil. E está tudo bem, porque é possível fazer carreiras brilhantes trabalhando dentro de empresas e não empreendendo. Ou seja, eu costumo dizer que não é? Eu costumo dizer porque sou iluminada. Isto é dito, não é? Portanto, por vários autores e especialistas, que é o empreendedorismo interno, o intraempreendedor, são pessoas que trabalham como se aquilo fosse seu, dão ideias, sugerem ideias, chegam às suas chefias, independentemente de elas irem ser implementadas ou não, elas colocam-se à frente, elas querem empreender dentro, elas querem fazer parte da solução e não ser apenas um tarefeiro. E isso é empreender também, só que empreender com alguma segurança de que o risco de negócio não está em cima de si. Está no limite, ok, numa situação de desemprego, mas que a pessoa também terá a proteção da segurança social. Portanto, não há nada de errado com as pessoas que querem
ter esta segurança, mas nunca esqueça que se você não tiver um espírito empreendedor dentro do sítio onde está, seja ele intraempreendedorismo, seja quando você é já empresário e tem de ter a coragem de ter algumas ideias disruptivas e de fazer diferente, em qualquer dos cenários, não é? Você só progride, você só cresce, você só aumenta o seu rendimento financeiro quando efetivamente tem a coragem de tomar decisões, de fazer o que tem de ser feito e de não estar sistematicamente a adiar. Por isso, se esta aqui do adiamento, eu tenho a certeza que quase todos nós já fizemos em algum momento da nossa vida. Portanto, partilha aí, se for o caso, porque eu vou também gostar de saber se realmente está a conectar com aquilo e com a sua essência. Mas certamente que se continua por aqui, de alguma forma isto está a interconectar aí consigo e no seu cérebro. O terceiro fator que quero aqui falar, que também, mais uma vez, é uma armadilha que o mesmo cérebro que cria as ideias, as vontades, os desejos, os sonhos, também nos coloca nesta situação, e de certa forma está interligado com o que eu disse anteriormente. Portanto, até vou introduzi-la, tem algumas nuances, mas não será necessário alongar muito, porque está muito interligada com o que eu acabei de dizer do adiamento, que é o hábito ou vício, se quisermos, que eu acho que até mais às vezes é um hábito, um vício, de recorrer a desculpas em vez de traçar planos. Ou seja, o normal, e isto aqui aplica-se muitas vezes, e nós temos situações em que pré-empreendedores vêm até nós porque querem criar um negócio. Acontece também naqueles que já são empreendedores, mas no exemplo que eu vou dar, que é, não tenho tempo para começar isto fora de horas, digamos, que muitas vezes o começo do negócio começa por aí, quando a pessoa não tem uma estrutura financeira que lhe permita progredir abandonando o seu emprego, pode começar por aqui, de ter que fazer fora do horário. Não tenho tempo, ou não tenho dinheiro, esta é clássica, a do não tenho dinheiro é uma desculpa clássica. Ou a conjuntura não é favorável, ou eu nunca na vida vou conseguir combater determinada concorrência. Porquê? Porque só estão a olhar para o teto lá em cima e não estão a olhar um pouco mais abaixo. Porque ninguém me apoia e eu acabo por desistir ou ter incerteza em relação àquilo que quero fazer, porque as pessoas só deitam para trás. Portanto, inúmeras desculpas, e estas que eu disse são clássicas, por exemplo, de quem quer empreender ou quer fazer algo de diferente, quer mudar algo na sua vida e mas não, porque eu trabalho de X a X e não tenho hipótese nenhuma de introduzir esse novo hábito, essa nova rotina, fazer algo diferente. Típico, clássico. As desculpas. E em vez de dizerem assim, ok, eu tenho pouco tempo, ou quando se deparam com não tenho tempo. Quantas horas? Todos nós, quem trabalha por conta de outrem, tem um horário de trabalho que implica trabalhar 8 horas. Estou pegando aqui neste exemplo. Pode ter as deslocações, não é? Entre as 8 horas, há pessoas que se deslocam e perdem 1 hora, não é? Pronto. Já lá vão, por exemplo, 10 horas, não é? E a pergunta é, o que é que você faz na sua hora de almoço? O que é que você faz à noite quando chega a casa? Quantas horas você perde a ver televisão? Como é que você passa os seus fins de semana? Porque você tem fim de semana. O que é que você faz quando há um feriado? O que é que você vai fazer nas suas próximas férias? Ou seja,
todos temos 24 horas. E há quem encaixe fazer as coisas e há quem opte pela desculpa do não tenho tempo. E há uma enorme diferença no resultado das pessoas que escolhem o que fazer com o seu tempo em benefício daquilo que elas querem construir e aquelas que muitas vezes nem escolhem ou escolhem fazer com o seu tempo, por exemplo, estar a ver televisão, estar a ver uma qualquer série nos canais Netflix e etc. Quanto tempo você... mas eu preciso de relaxar. Mas eu preciso... Bom, entramos naquele ciclo que há pouquinho falámos, do adiamento, e que também, porque isto tudo se cruza com a falta de clareza. Pronto, ok. Se você prefere dizer, eu também preciso de lazer, e daqui a uns anos vai olhar para trás e dizer, pois, já na minha vida está rigorosamente na mesma, mas eu precisava de lazer. Eu não estou a dizer que as pessoas não precisam de lazer. Mas, volto a dizer, às vezes é preciso desequilibrar para se alcançar aquilo que se quer e depois até ter um maior equilíbrio, mas um equilíbrio com coisas que você almeja alcançar. Portanto, são opções. A do não tenho dinheiro também é clara, clarinha, clarinha. E é das mais típicas. A pessoa fica mergulhada na desculpa. Não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Nada faz. Passa-se o tempo e nada muda na sua vida. E há aqueles que se sentam e optam por dizer, ok, não tenho dinheiro. Vou traçar um plano para vencer esta fragilidade. Para começar ainda assim, mesmo não tendo dinheiro. Para perceber se existe algum caminho onde eu consiga obter um apoio financeiro. O que é que eu tenho que fazer para o banco me conceder um crédito? O que é que eu preciso de fazer para obter um rendimento extra que me crie a provisão para eu, por exemplo, abrir um negócio? O que é que eu preciso de fazer ou até de vender dentro de coisas que eu hoje já tenho para criar essa provisão? Há N coisas que a pessoa pode fazer para começar a dar os primeiros passos, inclusive começar a preparar o seu negócio como o plano B de forma mais informal. Há negócios que não são tão fáceis. Essa é também uma outra desculpa. E eu vou-vos trazer aqui um exemplo. Nós tivemos e temos um cliente que era um pré-empreendedor, trabalhava por conta de outrem, tinha uma ideia bastante inovadora, muito boa, tanto que até começou por se inscrever num concurso de ideias inovadoras para obter um apoio, um prémio, que por coincidência o concurso até foi promovido por uma Câmara Municipal. Portanto, às vezes as pessoas acham que tem que ser uma coisa estratosférica ou fundos comunitários. Não, a pessoa foi atrás, correu atrás. E esse apoio incluía não só um prémio financeiro, como o alojamento durante um ano numa incubadora que existia no município e ainda tinha acesso a um processo de mentoria e um plano de negócios feito, que no caso foi onde nós entramos e conhecemos esses empreendedores, feito por consultores. Ou com o apoio, porque eu digo sempre que os planos são sempre criados entre o consultor e a pessoa que tem a ideia e o empreendedor. E ele decidiu começar. Não era daqueles que não tinha capital nenhum, tinha algum, porquê? Porque ganhava, mas até aí tinha um plano. Não era uma pessoa que ganhasse pouco ou muito pouco e já tinha na mente que queria fazer aquilo, então uma grande parte ou uma parte do seu salário era colocada de parte para o seu objetivo. Ou seja, ele antes de concorrer ao concurso, ele já tinha claramente aquilo que queria
e já a sua vida já era conduzida por criar meios para fazer aquilo. Ou seja, ele já tinha um plano e foi indo passo a passo. Não passou de um extremo ao outro. Ele deu passos e mesmo o momento em que ele concorreu a esse concurso, em que outros concorreram e foram os 10 finalistas que tiveram, ou os 10 primeiros lugares que alcançaram acesso à mentoria, e uns, curiosamente, não implementaram, mesmo tendo o plano de negócios, mesmo tendo a incubação durante um ano, mesmo tendo o prémio. Mas ele tinha clareza daquilo que queria e avançou. E ou seja, é isto que muitas vezes ele tinha tão claro aquilo que queria, que quando o plano de negócio estava a ser desenvolvido com ele, nós fizemos um desafio. Olha, o seu projeto tem tudo para ser aprovado numa candidatura a fundos europeus, no caso, uma candidatura ao sistema de incentivos à qualificação. Há riscos, como é evidente, há muita gente que vai ao concurso, mas o seu projeto, a sua ideia tem um excelente posicionamento. Portanto, mas você tem que já ter a empresa criada, já estar em ação, não é, olha, vou lá buscar o fundo e depois logo se vê. Não, já tem que ter a empresa criada, ou seja, o empreendedor tem que acreditar naquilo que está a fazer. E ele acreditava. Os outros podiam ter tido o mesmo acesso, só que ficaram amedrontados, ficaram na desculpa. Não foram todos, nos 10, mas uns com ideias muito boas, devo dizer, por isso é que ganharam, ficaram, nada aconteceu, não saíram daquilo. Tiveram ali, nem chegaram a implementar o plano, portanto, é isto que muitas vezes acontece. E esse empreendedor, só para você ver como o poder que tem de, em vez de eu dar desculpas, eu vou traçar planos. Bom, era arrojado, pusemos um investimento avultado, portanto, para as necessidades no concurso. E há uma parte que não é suportada pelo fundo, que tem que ser suportada ou pelo empreendedor ou pelos resultados que a empresa já vai gerando ao longo daquele período. Portanto, há um risco. E, nessa parte, eventualmente, ele ter que ir recorrer a um financiamento bancário, quanto à sua parte, e ir pedir ao banco e comprometer-se com o banco a pagar. E isto é ter um plano claro e pô-lo em ação, em vez de optar por desculpas do não tenho dinheiro, não tenho tempo. E note-se, continuou sempre a trabalhar por conta de outrem, enquanto não tinha uma estrutura empresarial que lhe permitia dar o salto. E espante-se, ou não, ele trabalhava por conta de outrem e começou por empregar uma pessoa, depois passou a 2 e depois a 3, e ele continuava com salário 0 dentro do seu negócio e a trabalhar por conta de outrem, e a desenvolver o negócio ao fim de semana, à noite, nos períodos que ele tinha muita clareza do que queria. Portanto, ele começou primeiro a pagar a colaboradores do que a ele próprio. Esta é outra coisa que muitas pessoas não têm a coragem de fazer. Porquê? Porque ele tinha clareza do que queria. E foi dando espaços, e foi implementando, e foi fazendo as coisas como estavam estruturadas no plano. E sabe onde é que isso levou? Ele começou por ser uma estrutura, tinha um produto, teve o apoio para desenvolver partes tecnológicas desse produto de uma entidade do Sistema Científico Nacional e pagou por isso, é um serviço, foi pago, mas recorreu, sabia que tinha que recorrer àquele apoio, subcontratou a produção, porque naquele momento dele da vida empresarial tinha que subcontratar a produção, não tinha uma indústria. Só que agora, espante-se, onde é que ele, a seguir, qual foi o passo seguinte? Já dados vários passos, a ambição passou a ser:
Porquê? Porque teve dificuldades em encontrar uma empresa subcontratada que conseguisse fazer o produto tal e qual ele o tinha projetado, que incorporasse a tecnologia que, entretanto, tinha sido desenvolvida pela entidade do Sistema Científico Nacional. Ou seja, como detectou dificuldades, ele não só pensou então o próximo passo é eu criar a minha própria produção, mas foi mais além. Que se eu tive dificuldade em encontrar alguém que me fizesse isto, talvez outras pessoas estejam a ter a mesma dificuldade. Não se fechou naquela pretensão de que ele é o único, só ele tem a dificuldade. Não. Talvez muitos estejam a tentar o mesmo e estejam a ter dificuldades. E talvez eu possa fazer a minha produção e ainda prover produção para outros. E avançou para a criação de uma indústria. E tudo isto partiu do quê? Eu não vou dar desculpas para nada fazer, eu vou à luta, vou traçar um plano e passo a passo eu vou executar. E foi isto que ele fez, e foi isto que lhe trouxe crescimento, e foi isto que lhe permitiu passar do funcionário. Não há nada de errado em ser funcionário, mas ele ele tinha o desejo de empreender. E ele, em vez de dar desculpas, ele avançou, mas avançou não é jogar tudo para o ar e navegar à vista, não. Avançou sempre com planos muito claros. Muito claros. E foi indo, foi fazendo o caminho. Olha, vou ali ao concurso. Depois do concurso, teve a mentoria. Agora vou implementar. Foi desafiado a ir para o concurso. Foi para o concurso, ganhou. Agora vou ter que executar o plano do concurso, senão depois sou obrigada a devolver o fundo. Portanto, não vou perder esta oportunidade. E, acima de tudo isto, sempre a trabalhar por conta de outrem. Ele podia ter optado pela desculpa do não tenho tempo. Era muito exigente. Trabalhava fim de semana, noite. Evidente que é muito exigente. Mas é para quem quer, não é para quem diz que quer. Porque há uma grande diferença entre dizer que quer do querer efetivo e estar disposto a fazer o que for preciso. E hoje há outras fraquezas que eu quero aqui falar, mas ainda são algumas, portanto, muito provavelmente o episódio iria ficar muito extenso e eu estou aqui a tentar reduzir para também você não estar tanto tempo aqui debruçado num vídeo. Portanto, vou parar por aqui. Convidá-lo mais uma vez a deixarem nos comentários se estas reflexões fizeram sentido para si, se alguma delas até o ajudou a despertar para tenho de fazer algo que estou a procrastinar, que estou a adiar, que estou a dar desculpas. Vou fazer, porque o propósito aqui é sempre ajudá-lo a si, que me ouve desse lado, a crescer, a prosperar, a melhorar a competitividade da sua empresa para quem já tem empresa, mas também para quem sonha em ter um negócio, ganhar a coragem de avançar, de fazer e de não ficar travado por estas armadilhas que a mesma mente que cria o sonho é a mesma mente que nos coloca estas armadilhas. E nós temos que saber que é possível contorná-las assim que nós as identificamos e com as estratégias certas. Portanto, assim me despeço e desejo-lhe tudo bom, bons negócios e até ao próximo episódio do Pode Competir.